Os ovos são um dos ingredientes mais versáteis da gastronomia. A gente pode fazer ovo frito, cozido, pochê, mexido, omelete, sem contar em várias receitas de doces, bolos, massas, molhos. Eles já foram considerados grandes vilões para uma alimentação saudável. Mas as últimas pesquisas comprovam que, na verdade, eles fazem muito bem. Hoje eu vou conhecer mais sobre os ovos e aprender a fazer uma tortilha espanhola tradicional. A gente está aqui com o Luciano Avelar, que é chefe executivo do Senac e que vai contar para a gente sobre essa versatilidade dos ovos, não é mesmo? Bom, o ovo realmente ele é versátil, porque nós dependemos dele para inúmeras preparações, né? Ele é considerado, na sua maioria das vezes, um elemento de ligação. O que é elemento de ligação? Tudo que você precisa para dar consistência a alguma receita. O bolo sem ovo é mais complicado. O pão sem ovo é muito complicado, dependendo da receita, né? E algumas preparações também você necessita do ovo como acompanhamento e muitas das vezes, como o ovo é uma proteína, ele serve também de prato principal. O que você vai ensinar pra gente hoje? Bom, hoje nós vamos fazer algumas brincadeiras com o ovo para mostrar que é fácil manusear o ovo, mas depende de técnicas. E com um pouquinho de técnica, qualquer pessoa, sendo em casa ou no trabalho, pode executar as suas preparações, não precisa ter nenhuma expertise. Qual que vai ser a primeira? A primeira preparação nós vamos fazer um ovo frito, que é aquela... Tradicional. E o medo, né, até da dona de casa, não vou fritar o ovo porque eu acabo fritando fogão junto, né? Então nós vamos quebrar um pouquinho isso. Então vamos lá? Vamos lá? Então o primeiro passo aqui é colocar a frigideira no fogo. É importante que a frigideira tenha essa preparação antiaderente, porque quando ela não é antiaderente, pode acontecer de agarrar o ovo no fundo, tá? É interessante vocês observarem aqui a temperatura do fogo. O fogo normalmente, a gente quando vai fazer, as pessoas colocam um fogo muito alto e muita gordura na frigideira. Não há necessidade para fritar um ovo. Basta você controlar a intensidade do fogo, o mínimo possível, colocar a sua frigideira no fogo. Nós vamos pegar aqui um pouquinho de azeite. Essa frigideira já estava no fogo, né? Ela tem que estar pré-aquecida? Não necessariamente, tá? Ela não precisa estar pré-aquecida. Eu coloquei no fogo aqui, mas não há necessidade. Olha aqui, você coloca agora um pouquinho de azeite, tá? E vamos, por meio de segurança, sempre quebrar o ovo numa vasilha à parte, porque se o ovo estiver estragado, você não corre o risco de perder o seu óleo, né? Então aqui nós vamos simplesmente colocar o ovo no centro da frigideira. O que faz espirrar é a água que contém no ovo misturada à gordura, que aí faz aquela bagunça toda no fogão da dona de casa. E isso nós não queremos, correto? Qual que é o segredo então para isso não acontecer? Fogo sempre baixo, tá? O sal opcional, né, em cima da preparação. Vocês podem observar que a partir desse momento o ovo já está tomando forma de ovo frito. Sim. E um segredinho, começar a usar o calor em cima aqui do meu ovo. E a partir desse momento aqui eu vou atingindo o meu resultado de um ovo frito, bonito, saudável e saboroso. A temperatura que esses ovos estão antes de a gente fazer esses preparos influencia na receita? Sim, João, a temperatura influencia. O ovo, quanto mais frio, ele mais denso fica, tá? Ele vai ficar mais rígido e com isso a gente tem uma dificuldade maior de atingir a coagulação do ovo, tá? Então ele precisa voltar à temperatura ambiente para que a gente consiga ter um resultado. O ideal é que o ovo esteja em temperatura ambiente, tá? Sempre, para qualquer preparo? Para qualquer preparo. Tá ok? Para ele não atrapalhar nessa preparação. Então a gente tira o ovo da geladeira um pouquinho antes de... Sempre um pouquinho antes, tá? Aqui a gente pode observar, meu ovo está pronto, rápido, tá? Nesse momento, aqui com... Sem bagunça nenhuma mesmo. Sem bagunça nenhuma, ó, você tem aí um ovo frito, onde você pode ainda fazer uma brincadeira aqui, que é um acabamento aqui na sua receita, né?
Agora, Luciano, que a gente acabou os preparos com ovos fritos, a gente vai fazer com ovos cozidos. Isso, vamos trabalhar a técnica, né, de utilizar a água para a preparação dos ovos, né? Nós vamos mostrar aqui um pouquinho, porque o ovo ele tem 3 tempos para 3 texturas diferentes, tá? Então essa brincadeira que nós vamos fazer agora. Para isso nós vamos utilizar o seguinte, uma água, né, água fervendo, nós colocamos aqui a água para começar a entrar em ebulição. Nós aplicamos um pouquinho do sal, que esse sal vai neutralizar, né, a casca, ok? E aí posteriormente nós vamos trabalhar com os ovos. Eu quero um ovo com a gema mole, então é um ovo que leva em torno de 3 minutos. Eu quero um ovo com uma gema um pouco mais rígida, né? Mas eu não quero aquela gema totalmente dura, então em torno de 6 a 7 minutos. Eu quero aquele ovo com a gema dura, que eu quero ralar, quero uma salada de maionese, quero uma outra preparação. Aí esse ovo vai levar em torno aí de 10 minutos para ficar pronto. Três minutos depois. 3 minutos depois, né? Já se passaram. Então aí nós já temos aí uma demanda onde o ovo vai estar no ponto que a gente quer, com a gema mole, né, para que você possa fazer essa verificação. Nós tiramos aqui então. 6 minutos depois, já se passaram. Então nós temos aqui mais 2 ovos. Então com esses 2 ovos aqui, né, que eu vou citar como exemplo, eu tenho aqui um ovo, onde eu vou colocar aqui como exemplo, ó, aquele ovo que a gente chama na televisão de ovo perfeito, né? Que a pessoa corta, a clara tá rígida, né? E a gema ainda tá naquela suculência molezinha para você fazer um creme, um trabalho mais dentro do ovo recheado. Após 10 minutos, nós já temos aqui então o nosso ovo, que é considerado ovo duro, né? Gema dura. Então nós vamos trazer ele aqui. É interessante o seguinte, isso aqui tem uma curiosidade. A gente pode aplicar um pouquinho de física, você sabia disso? Para saber se meu ovo de fato está cozido ou não. Existe uma brincadeira que eu gosto de fazer dentro da cozinha, que é o seguinte, vamos tomar um pouquinho de espaço aqui. Para eu saber se meu ovo está cozido ou não, aquele ovo da gema bem dura, para a gente não correr o risco de ter um ovo no outro ponto, a lei da física é o seguinte, eu tenho que pegar esse ovo e girar ele aqui. A partir do momento que meu ovo ficar em pé, girando, Ele está pronto? eu tenho um ovo cozido com a gema bem rígida. Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o famoso ovo pochê, que é aquele ovo que é cozido, que a gema continua molinha, clara, coagulada, né? E na técnica o quê? Que a gente chama de fazer uma acidez na água para que o ovo coagule, tá? Isso é uma técnica que a gente utiliza que muitas vezes as pessoas não conseguem, né? E existe aqui 2 técnicas que nós vamos aplicar agora. Uma delas é a gente provocar uma acidez, que pode ser feita a partir de todo elemento ácido, um suco de limão, um vinagre e até mesmo um vinho tinto, um vinho branco, desculpa, tá? Você pode também colocar aqui. Nesse momento aqui, eu tenho uma água fervendo, e essa água fervendo eu vou diminuir o fogo dessa água, porque eu não quero mais ela uma ebulição tão intensa, tá? A partir desse momento eu vou gerar aqui um tempero básico, né? Que vai ajudar na coagulação do meu ovo, que é o sal. E em seguida aqui o vinagre de maçã. Que quantidade a gente coloca? Olha, para 1 litro de água, equivalente aí a 2 colheres de sopa. Bem pouquinho. Bem pouquinho, tá? Até para não alterar o sabor da minha preparação, tá ok? A partir desse momento, eu vou aqui então quebrar o meu ovo. Por que esse ovo é tão famoso? Porque ele é considerado um ovo mais saudável, né? É um ovo mais saudável porque ele tem a mesma característica do ovo frito, só que é como se, na linguagem popular, fritar o ovo em água, né? Mas muitas vezes as pessoas não conseguem acertar o ponto, porque ele acaba tendo um pouco de dificuldade.
Então, o que acontece? O interessante, a técnica desse ovo, é quando a clara se envolve na gema, fazendo uma proteção. Mas, para isso, você precisa fazer esse movimento aqui, que é o roda-moinho dentro da preparação, tá? Então, você precisa gerar esse roda-moinho aqui. A partir do momento que você atingiu esse movimento, você coloca aí, ó. E olha só como é que a clara vai trabalhando em torno da gema. Tá ok? E a partir daí ela gera uma película. Nós temos que dar um tempo para que essa clara coagule e a gente possa retirar então o nosso ovo pochê aqui com perfeição, né? E a partir desse momento eu posso subir um pouquinho a temperatura, controlar. O interessante, segredo da água, é não deixar ela ferver depois que o ovo está aqui dentro. Porque quando ferver, o que vai acontecer? Vai espalhar a clara para todo lado por causa da trepidação da água, né? E essa ebulição não é interessante. E o tempo de cozimento disso daí é o mesmo daquela técnica que a gente fez anteriormente? Exatamente, de 3 a 4 minutos aí para um ponto mais molezinho, 6 minutos um ponto mais rígido, né? No máximo aí 8 minutos. Porque como não tem a casca, então você tem uma facilidade maior nesse tempo de cozimento, tá? Então você já consegue aqui. Como eu quero mostrar para você essa técnica bem básica, eu já vou retirar aqui o meu ovo, que ele já está prontinho. É certo que os ovos são muito comuns na cozinha, mas quando o assunto é saúde, isso talvez não fique tão claro. Há muito se dizia que os ovos faziam mal para a saúde, mas parece que isso mudou. E é a nutricionista Ana Paula Fidelix que vai esclarecer tudo isso pra gente. Olá, Ana Paula. Tudo bem? Tudo jóia, vamos lá? O ovo faz bem para a saúde, sempre fez bem para a saúde. Ele é um dos principais alimentos mais ricos que a gente tem. Então ele vai completar toda a nossa alimentação. Se eu como ovo como fonte de proteína, só ele o dia inteiro, ele vai fazer mal. Porque o nosso corpo vai criar uma resistência a isso. Então a gente tem que ter variedade, mas não tem que ter limite. E em relação a clara e gema? Tem gente que tira a gema do ovo na hora de comer falando que é mais saudável. Isso é verdade também ou é outro mito? É outro mito e é um grande erro, porque na gema a gente tem acetilcolina, por exemplo, que é a colina, que vai formar um neurotransmissor importante para a energia. Energia para a gente fazer todas as atividades, até para concentração e memória. E na gema tem o colesterol. O colesterol ele não é uma gordura, ele é um esteroide que vai formar todos os hormônios, principalmente os hormônios para ganhar massa muscular. Então tirar a gema é um erro. Então o que você diria que é o mais recomendado para uma pessoa consumir ovos? Ela pode comer o ovo no café da manhã. A gente começar o ovo durante a manhã vai ajudar no metabolismo e diminuir a fome durante o dia. Pode comer ovo nos intervalos como fonte de proteína para diminuir a carga glicêmica durante o dia, né, que é excretado pelo nosso corpo. E à noite também. Então, os 3 ovos por dia não tem problema, com gema. E faz diferença se o ovo está in natura ou se está no meio de uma receita? Faz diferença o modo de preparo. Eu fritar o ovo no óleo de soja, óleo de canola, que não é saudável pra gente, aí vai fazer diferença. Então, ovo cozido, omelete, ovo mexido, ovo no azeite, ovo no óleo de coco é melhor. No próximo bloco tem doces portugueses e a receita da tortilha espanhola.